Aleluia. Diz assim a palavra: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha o que diz aqui em Romanos 3, verso de número 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Feche teus olhos e ore comigo. Senhor, grande Deus e Pai, nesse primeiro domingo, domingo de festa, domingo de celebração ao Teu santo nome, Pai, estamos no mês de novembro, iniciando as festividades, ó Deus, do Evangelho quadrangular. Faremos, primeiro domingo do mês de novembro, nós vamos falar sobre a salvação que há em Jesus. Se nós analisarmos o Evangelho, é um Evangelho completo. Nós temos a esperança da volta de Jesus. Nós sabemos que mais dias, menos dias, o Senhor Jesus vai vir buscar a tua igreja, vai vir buscar a tua noiva, e eu e você somos a noiva de Jesus. Eu e você somos aqueles lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, porque entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecemos os nossos pecados, confessamos os nossos pecados, tomamos uma decisão pelo batismo nas águas, estamos perseverando até a volta de Jesus, e nós vemos que esse Evangelho não é um Evangelho que nos deixa desanimados, perplexos no meio do caminho. Não, é um Evangelho que nos fala sobre a salvação em Jesus, mas fala também sobre a volta desse Jesus. E neste caminho o Senhor nos cura, e nesse caminho o Senhor nos surpreende com a tua graça, nesse caminho o Senhor ministra a tua cura sobre o nosso físico, sobre a nossa alma, sobre a nossa psique. É um Evangelho completo. E esse Evangelho completo é um Evangelho de graça. Jesus, certa feita, antes de ascender aos céus, ele diz aos teus discípulos: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro, do mesmo tipo, o Paracletos de Deus, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, mas habita em vós, e estará em vós para sempre. E é esse Evangelho completo, e esse Evangelho perfeito, que nos traz aqui a palavra sobre a justiça de Deus. Vemos aqui Paulo escrevendo às igrejas de Roma, as igrejas que estavam espalhadas por Roma, e Paulo da glória de Deus. Paulo fala sobre uma destituição igreja de Roma, falando sobre anunciando a salvação por meio de Jesus. Jesus nos salva do quê? Jesus nos salva apenas do inferno? Não! Jesus nos salva da ira justa de Deus. A ira justa de Deus que opera nos filhos da desobediência. Jesus nos livra da ira justa de Deus. Jesus nos livra e nos justifica do poder do pecado que lança no inferno. As pessoas podem olhar e dizer: pastor, Deus manda para o céu e o diabo manda para o inferno. Não, o diabo não tem poder nenhum para mandar alguém para o inferno. Não, pastor, eu achava que é o diabo que manda. Não, o diabo até ele vai para o inferno, até ele vai queimar no Sheol, até ele vai viver uma eternidade sem a presença de Deus. Mas todos quanto ouvem o diabo, todos quanto vivem as mentiras do diabo, todos quanto são levados ao pecado, ao orgulho. Pastor, qual é o maior pecado da humanidade? É o orgulho. É o orgulho de não reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. É não reconhecer que necessita, que carece de um Salvador. Aí vem Paulo
E diz aqui no livro de Romanos 3, verso de número 23, porque todos pecaram. Paulo está falando sobre Paulo está falando sobre a humanidade. Paulo está falando sobre os judeus e os gentios, o povo da herança e o povo da promessa. Paulo está falando aqui para um povo. Para quem é que Paulo está sendo enviado? Para os gentios. Ele está aqui falando para os romanos. Ele está aqui falando para a igreja que estava crescendo, que estava nas casas, que estava se multiplicando, que havia ouvido a respeito da salvação que estava em Cristo Jesus. Aí Paulo vem e fala sobre uma justificação, não mais pelas obras, mas pela fé em Jesus. E quando você não vive a vida justificado pela fé em Jesus, você não entende a razão. O evangelho de batismo, o evangelho de cura e o evangelho da promessa que Jesus está vindo para buscar a tua igreja. E eu e você somos esta igreja que estamos vivendo para a glória de Deus. E essa justificação, pastor, aonde está? Quem pode ir? Ô Dani, você está aí? Posso pedir para o Demir vir aqui? Vem cá, Demir. Quem é que justifica? Olha aqui o verso seguinte, diz assim: sendo justificados por um alto preço. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. A justificação é gratuita pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pastor, eu quero entender o que aconteceu. Imagina que Paulo escreve, e a pura verdade, todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos estão destituídos do poder de ser salvo por Deus. Por quê? Por causa do pecado. O livro de Romanos, não precisa abrir, eu quero ler para você. Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amados, nós precisamos entender que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O resultado do pecado é a morte. E o homem pecou em Adão. O homem traz o pecado de Adão sobre a tua vida. É por isso que a palavra diz, assim como por um homem entrou o pecado, e também a justificação por um homem, vocês podem ser justificados pela redenção que há em Cristo Jesus. E essa redenção e essa justificação é gratuito pela graça de Deus. E essa justificação é gratuita pela graça de Deus. O que significa isso, pastor? É que Deus desejou justificar a mim e a você, para termos redenção em Cristo Jesus, através do sacrifício do Filho. Deus reconcilia consigo a humanidade, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja salvo. O processo de salvação não está no que eu faço, mas no que Ele fez. O processo de redenção não é pela minha própria defesa ou pela minha própria auto-justificação, mas é pela justificação de Jesus pela minha vida. E é por causa dele que eu sou salvo. É por causa de Jesus que eu sou salvo.
Todos estão no mesmo pacote. Todos estavam no mesmo pacote. Todos pecaram. Estavam longe da presença de Deus. Estavam distantes de Deus. Mas o pecado entrou na humanidade. O pecado gera morte. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E a vida eterna é essa, que creiam no meu Filho. Haverá um dia que Deus vai despejar da tua ira contra o pecado. Mas Jesus nos justifica. Sabe por que é que nós temos livre acesso a Deus? Sabe por quê? Está escrito lá em Hebreus: tendo, pois, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho consagrado no teu corpo. Sabe por que nós temos acesso ao Pai? Por causa do corpo, por causa do sacrifício de Jesus, por causa do sangue. E quando Lucas escreve o Evangelho, apresentando Jesus como Filho do homem, um homem de dores, e ele diz: importa é que Filho do homem seja crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Mas ao terceiro dia a morte não terá poder sobre Jesus. Sendo, pois, justificados juntamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, verso de número 25, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Eu e você somos justificados pela fé que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: tendo, pois, sido justificados pela fé, temos com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, a tua fé tem que estar em Jesus. Você que está na tua casa, a tua fé não esteja no homem, a tua fé esteja em Jesus. Foi Jesus que morreu pela nossa vida, foi Jesus que nos justificou, foi Jesus que nos perdoou. É isso que Deus diz em João 3,17: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. E tendo, pois, sido justificados pela fé, verso 1 de Romanos 5, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Verso 8: mas Deus prova o seu amor para conosco. Deus prova o seu amor pela humanidade. Deus prova o seu amor por mim, por você, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo, pois, justificados pela fé, verso 8: Deus prova o seu amor para conosco. Um amor demonstrado no sacrifício. Não existe andar com Jesus pela metade. Ou eu ando com Jesus, ou eu não estou andando com Jesus. Não tem como negociar com Jesus. A própria palavra de Deus diz que um jovem rico chega para Jesus e pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo?
Jesus pergunta para ele, porque nós precisamos aprender que perguntas movem o mundo. Conheces a lei? Conheço, e tenho guardado desde a minha mocidade. Quer ser perfeito? Vai e vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. O jovem rico achava que poderia pagar pela salvação. Era rico, mas ao mesmo tempo não quis abrir mão daquilo que estava o teu coração, porque aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E ele ficou aprisionado no engano, aprisionado na mentira, aprisionado em falácias. E quando Jesus chega na vida de alguém, Ele prova o nosso coração. Jesus provou o teu coração, Jesus provou o meu coração, Jesus nos prova a cada manhã. Andar com Jesus é a maior motivação de um cristão, e a maior realização. Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, quando o povo estava no Egito, Deus levanta ali um libertador, e o nome desse libertador é Moisés. Moisés se levanta, Deus opera sinais, maravilhas, estabelece 10 julgamentos contra os deuses do Egito, e chega um momento em que Deus chama Moisés e diz assim para Moisés: Moisés, este vos será o princípio dos meses, cada um, isso está lá em Êxodo 12, cada um tome para si um cordeiro. Quantos cordeiros? Diga assim comigo: um cordeiro. Diga assim comigo: sem mancha, sem mácula, sem defeito, de 1 ano, macho. A palavra de Deus diz que todas as famílias tomaram um cordeiro segundo a necessidade de alimentação de cada um dos familiares. E a palavra, ela deixa bem claro. Olha o que Deus orienta a Moisés: Moisés, tome um cordeiro com a capacidade de alimentação de toda a família. Se o cordeiro foi muito, você vai pegar junto com a família do lado. Mas esse cordeiro, você vai comer dele até pela manhã. O que sobrar, você vai queimar no fogo. Pastor, agora eu não entendi nada. Um sacrifício do cordeiro na Páscoa, que é passar por cima, quando Deus ia tirar o povo do Egito que estava escravizado, que é o final, onde Jesus finaliza como um estatuto perpétuo e estabelece a ceia, a qual daqui a pouco nós estaremos participando. Lá no Antigo Testamento havia necessidade de um cordeiro. O cordeiro tinha carne, e diz que ao 14º dia eles imolaram, sacrificaram esse cordeiro, pegaram do sangue do cordeiro, diga assim comigo: sangue, amém, pegaram do sangue desse cordeiro, um hisopo, uma planta, e ungiu o portal e os umbrais das portas, porque Deus havia dito: vendo eu o sangue, Pesache. Pastor, que é isso? A Páscoa é Pesache, passar por cima. Eu passarei por cima
e não haverá morte de primogênito aonde houver sangue. Então o Antigo Testamento, a saída do Egito já era um antítipo do que Deus faria na humanidade com a vinda de Jesus o Cordeiro, a qual João Batista vê ao longe e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas havia ali a necessidade da carne do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, dos pães ácimos, que é um pão sem fermento. Fermento simboliza pecado, e também ervas amargas. E era amarga, era coisa ruim. E o que essas ervas simbolizavam, pastor? Sofrimento, dor, o desprezo que Jesus passaria pela minha e pela sua vida. Pastor, tudo isso para quê? Para a gente finalizar, para você entender que todos estavam destituídos da glória de Deus, porque havia um pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Se você não tem o Filho, você não tem vida eterna. E a vida eterna é esta: que creiam em Jesus, o Filho de Deus, a qual Ele enviou, porque só Jesus tem poder para salvar. Pastor, eu estou perdido. Pastor, eu estou arrependido dos meus pecados. Então entrega a tua vida para Jesus, porque só Jesus pode salvar a tua alma, salvar a tua vida. E o que Moisés, instruído por Deus, disse ao povo é: tome todo o cordeiro. Pastor, não entendi nada ainda. A ordem era: vocês vão comer todo o cordeiro. O sangue vão aspergir nas portas e nos umbrais, porque aonde houver sangue, peçaste, passarei por cima. Esta é a Páscoa do Senhor. Pastor, eu ainda não entendi. Sabe qual é a ordem de Deus para a minha vida e para a sua vida? É tomar todo o cordeiro. É Jesus fazer parte todo da sua vida. Não existe tomar Jesus por metade. Não existe viver um evangelho pela metade. Jesus é um todo. Jesus é o Cordeiro de Deus que se entregou e hoje está à destra de Deus, reinando e imperando sobre nossa vida. A ordem é: coma todo. Coma todo. Aquilo que você não comer, você vai queimar como oferta ao Senhor. Tem muita gente hoje que está querendo viver um evangelho pela metade, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem entrega, um evangelho sem sentido. Mas você que está aqui nessa noite, você que está aí na tua casa, que não teve oportunidade porque faz parte do quadro de risco, não porque você está com medo, acomodado. Esse Jesus que salva é o Jesus que vai nos livrar da ira de Deus, e tem uma eternidade preparada para nós. O sacrifício de Jesus nos leva a 3 coisas. Diga assim comigo: número 1, diga mais forte, número 1, seguir a Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Número 2, diga assim comigo, número 2, em João 14,15, não precisa responder, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Diga assim comigo, número 2, se eu amo Jesus, eu obedeço a tua palavra. Não tem outra coisa. Se eu amo Jesus, eu obedeço a tua palavra. E número 3, se eu amo Jesus, se eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego a minha vida ao comando, à disposição
do Espírito Santo, que não é apenas uma pomba, mas é uma pessoa que nos revigora a cada manhã, que nos batiza, que nos fortalece, que nos anima, que nos enche de poder e de graça, para anunciar o Evangelho da salvação. Não há como viver o Evangelho se não direcionado pelo Espírito Santo. E eu finalizo com vocês, lendo o Evangelho de João 14:16. Aleluia. Que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco que o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Número 3, será direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é quem guia. Se você está vivendo a sua vida sem a direção de Jesus, do Espírito Santo, toma uma decisão nessa noite. Entrega a tua vida toda para Jesus. Jesus é o Cordeiro, e a ordem é: viva toda a plenitude de Jesus. Viva toda a palavra de Jesus. Viva Jesus na sua essência. Viva Jesus na sua plenitude. É noite de Santa Ceia. É noite de encontro da noiva com o noivo. A noiva de Jesus está de casamento marcado. Nós estamos de casamento marcado. E como noiva, precisamos estar adornadas, preparadas, com o nosso coração cheio do azeite. Porque pode ser que à meia-noite alguém brade e grite: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. E se você não tiver azeite, se você não tiver sendo direcionado pelo Espírito Santo, a tua vida será ceifada, não para a eternidade, mas para uma eternidade sem a presença de Deus. E Jesus nos salva da ira. Jesus nos salva para viver uma vida abundante na eternidade com o Pai. E eu e você precisamos entender que o sacrifício dele pela nossa vida é algo de mais precioso, que nós precisamos valorizar. Valorizar a ceia, valorizar o sacrifício. É triste, mas a palavra de Deus nos orienta. Nos últimos dias apostatarão da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar Jesus, é abandonar a palavra. E um dos sinais da apostasia é abandonar a vida de corpo, a vida de unidade de igreja. Então, tome cuidado, para você não viver os sinais da apostasia. Para de ler a Bíblia, parar de orar, parar de jejuar, parar de se ajuntar para louvor e glória de Deus, são sinais de apostasia. E isso vai acontecer, isso já está acontecendo.
E o que eu posso fazer, pastor? Ficar próximo do noivo, viver uma vida de intimidade com Ele, 24 horas, 7 dias na semana, mês a mês, ano a ano, segundo a segundo, porque Jesus salva, e Ele está pronto para salvar. Coração quebrantado, o Senhor não despreza. Eu quero que você feche os teus olhos, mesmo assentados. Ore comigo nessa noite. Espírito Santo de Deus, a tua graça nos basta. Espírito Santo da verdade, aquele que foi prometido, e o Senhor tem derramado sobre nossa vida. Eu peço, Senhor, que esta palavra venha estar no coração de cada um dos teus filhos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor diz também na tua palavra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O Senhor diz, ó Pai, que nós somos justificados pelo Filho e temos livre acesso ao Senhor. A tua palavra também diz que o Senhor enviou o teu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. A tua palavra, Senhor, é a verdade. O Senhor nos encoraja a seguir, a te amar e obedecer. Pai, que todo medo seja repreendido do nosso meio. O Senhor diz na palavra: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A primeira coisa a notar é que quando amamos ao Senhor, não guardamos os teus mandamentos por imposição. Quando amamos o Senhor, não medimos esforços para estar diante da tua presença, em unidade, congregados como igreja, para esse momento especial, momento único, momento que marca mais um mês que se inicia. Que o nosso coração queime, deseje estar em tua presença. Enquanto muitos não valorizam mais a ceia, enquanto muitos não valorizam mais a tua palavra, enquanto muitos não valorizam mais o ajuntamento de unidade, eis aqui nessa noite um povo que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, um povo que é salvo, um povo que anda em obediência, um povo que anda em amor, um povo que anda lutando contra o pecado, direcionado pelo teu Espírito Santo, um povo que te quer por inteiro. Assim nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.